quando cai o tema relatório de auditoria na prova, o que o examinador vai querer saber são os tipos de relatório de opinião. Aliás, quando cai a disciplina de auditoria na prova, dos temas, de todos os temas que tem na disciplina de auditoria, relatório de opinião é o tema que não cai. Ele despenca na hora da prova. E o que eu preciso saber? Olha, deixei um quadrozinho montado aqui para a gente mentalizar esse conteúdo aqui e nunca mais esquecer na vida. É um quadro resumo, é o resumo do resumo, digamos assim. Ó, primeira coisa que eu tenho que saber, quais são os tipos de relatório de opinião? Opinião não modificada. Aí nós temos opinião modificada com ressalva, aí vem modificada com abstenção e a modificada com adverso. Tudo bem? Beleza. Todos esses 4 tipos de relatório de auditoria, eles vão bater com essas 4 palavras-chave: apropriada, suficiente, relevante, generalizado. 4 palavras-chave. E a gente vai resumir tudo com 2 palavrinhas aqui, ó. Sim ou não. Então acompanha comigo aqui, ó. Na opinião não modificada, o auditor foi lá. Ele encontrou a evidência de auditoria. Ela é apropriada e ela é suficiente. Muito bem. Só que eu não encontrei nenhuma distorção que seja relevante ou generalizada. Então veja que para ser a opinião não modificada tem que ser sim, sim, não, não. Beleza. Na opinião modificada com ressalva, o auditor foi lá. Ele encontrou a evidência de auditoria. Ela é apropriada e suficiente. Só que ele encontrou uma distorção lá, ela é relevante, mas ela não é generalizada. Olha aqui, ó. Na opinião adversa, o auditor foi lá, ele não encontrou a evidência de auditoria apropriada e suficiente. E a ausência dessa informação, ela é relevante e ela é generalizada. Olha aqui, ó. Pegadinha que cai na prova, tá aqui, ó, na abstenção de opinião, tá? Vou já explicar por quê. Segura as pontas aí, ó. Quando eu venho na opinião adversa, no adverso o auditor foi lá, ele encontrou a evidência de auditoria, ela é apropriada e suficiente. Só que as informações que eu encontrei lá, existem distorções sobre elas. E essas distorções, elas são relevantes e elas são generalizadas. Tem que ser os dois ao mesmo tempo para poder ser abstenção de opinião. E aí, qual é o cuidado que eu quero que você tenha? É exatamente aqui na abstenção de opinião. Vou apagar essa parte aqui de baixo. E aí, presta atenção. Ó. Na abstenção de opinião, ela vai ter uma pegadinha aqui, ó. Pegadinha. Vamos lá de onde é que está a pegadinha? Porque se o auditor foi lá, ele não encontrou a evidência de auditoria apropriada e suficiente. Só que a ausência dessa informação, ela não é relevante e também não for generalizada, olha aqui como é que ficou o esquema, ó. Não, não, não e não. Tá vendo aqui? Pois bem. Isso aqui vai ser a opinião não modificada. Olha aqui a pegadinha. Se ligou aí? Tem mais alguma coisa, Oswaldo? Tem. Porque se o auditor foi lá, ele não encontrou a evidência de auditoria apropriada e suficiente, e a ausência dessa informação ela for relevante, mas não for generalizada, aí onde é que está a história? Aqui também não vai ser abstenção de opinião. Aqui vai ser, ó, opinião modificada com ressalva. Então, ó, cuidado aqui, ó, com a pegadinha. Então, nós temos aqui todos os casos dos tipos de relatório de auditoria e bem aqui a gente tem os casos de pegadinha. E são esses casos de pegadinha aqui, ó, que o examinador gosta de cobrar na prova. Se ele quiser complicar a tua vida e te ferrar na hora da prova, ele vai cobrar aqui, ó, nos tipos de relatório de opinião, tá? Oswaldo, tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Tem. Eu vou te mostrar aqui agora. Vou apagar aqui. Para que você entenda o que mais que a gente precisa saber. Existe um negócio chamado de parágrafo. Parágrafo de ênfase. Vou botar só assim, tá? De ênfase. Muito bem. Esse parágrafo de ênfase, ele vai dar destaque a 2 aspectos que são importantes. Primeiro, qual é o aspecto? Ele vai dar ênfase, ele vai dar destaque
a alguma coisa. Que coisa é essa, Oswaldo? Ele vai dar destaque a uma nota explicativa. Tá? Vou já explicar como é que funciona isso. E o que mais, Oswaldo? Ele tem que ser após o parágrafo de opinião. Vou te explicar aqui agora, presta atenção. Seguinte, parágrafo de ênfase, ele dá destaque a alguma coisa. Ele dá destaque ao quê, Oswaldo? A uma nota explicativa. Aí o que eu preciso que você entenda é o seguinte, ó, isso aqui não é o parágrafo de opinião. Isso aqui é o parágrafo em que eu vou dar destaque a alguma coisa. Então, por exemplo, imagina que a empresa, ela vende para uma empresa que está em processo de recuperação judicial, a empresa está quebrando e, sei lá, 80% do contas a receber dessa empresa depende dessa empresa que eu vendo, né? Então, eu vendo para uma empresa que está quebrando e 80% do meu contas a receber vem dessa empresa. Tu concorda comigo que se essa empresa quebrar, existe uma possibilidade muito grande da minha empresa também quebrar? Pois bem, olha o que vai acontecer aqui, ó. Nesse caso aqui, aí vamos supor que eu peguei e eu coloquei tudo isso em nota explicativa, eu pontuei, expliquei lá que a minha empresa está vendendo para outra empresa que está em recuperação judicial, que 80% do meu contas a receber vem dela. Eu já estou criando um planejamento estratégico para poder dizer como é que vai ser o meu posicionamento no mercado, para poder expandir os meus clientes, ou então de que a empresa tem recuperação judicial, mas na verdade ela já está com a saúde financeira se recuperando, que ela está indo bem e que não está comprometendo contas a receber da empresa. Enfim, eu criei lá uma conta de perdas estimada com crédito de liquidação duvidosa, eu aumentei lá minhas estimativas de perda, ou seja, em termos de normas brasileiras de contabilidade, eu já pontuei tudo que eu precisava pontuar. Eu estou de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. Então veja, o auditor ele não pode chegar lá e colocar um relatório num relatório de auditoria, ele não pode colocar uma ressalva. Por que ele não pode colocar uma ressalva? Porque eu cumpri com todos os pré-requisitos estabelecidos em norma. Mas entenda que por mais que o auditor não possa colocar uma ressalva, mas ele tem que dar um destaque para aquilo pelo fato de ser uma informação extremamente relevante. Então ele não vai criar um parágrafo de ressalva, mas ele precisa dar destaque de alguma forma para poder dizer para o usuário da informação, olha usuário, essa empresa está em todos os aspectos relevantes, ela está tudo ok, ela cumpriu com as normas brasileiras de contabilidade, está tudo ok. Mas ó, presta atenção aqui, ó, porque ela está vendendo para uma empresa que está quebrando. Então, o auditor, ele precisa dar destaque para isso na empresa. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar um parágrafo de ênfase, né? Ele vai criar aqui um parágrafo de ênfase, dando destaque a uma nota explicativa. E esse parágrafo de ênfase, ele é após o parágrafo de opinião. E aí, cuidado na hora da prova, pro bonito lá do examinador, não tirar a palavra após e colocar a palavra antes. Se ele colocar a palavra antes na hora da prova, aí ferrou, porque aí vai estar errado. Eu não posso colocar antes, ele tem que ser sempre depois do parágrafo de opinião.